Prefeito João Rodrigues da linda Chapecó, no sul do país. Com o sul do país, o Brasil inteiro sofre de uma maneira terrível, mas, prefeito João, Chapecó, a gente pode dizer que já chegou ao colapso na área da saúde. É difícil não ter chegado, né? Porque acabamos de ouvir no jornal Gente, o presidente de um hospital que nunca teve dificuldade, o Albert Einstein, é um dos maiores hospitais da América Latina e do mundo, um hospital rico, né? E que o presidente define como catastrófica a situação. Então imagine uma cidade como um todo cuja maior parte da cidade é atendida pelo sistema público de saúde. Aí é complicado não entrar em colapso. Mas qual é a situação real de Chapecó nesse momento? É um prazer falar com o senhor, um bom dia ao senhor. Bom, primeiro, bom dia, Datena. Da mesma forma, um prazer conversar com o amigo. Eu repito as palavras do presidente do Albert Einstein. É uma tragédia. Hoje, por exemplo, Chapecó teve 19 óbitos de Covid. Com uma cidade bem arrumada, economicamente, digamos assim, uma cidade bem rica, pode-se dizer. Quando você está vivendo uma catástrofe, imagine o resto do país como não será nos próximos dias. Depois de Manaus, Datena, foi Chapecó a primeira cidade que tem essa nova cepa. Isso está matando rápido demais e muitos jovens. Não é mais o idoso, não é mais a comorbidade. Essa semana morreu 4 garotos aqui de 24, 25 anos de idade. Nesse momento que eu falo contigo, nós estamos precisando urgentemente de 40 leitos de UTI e não existe mais. Nós já abrimos junto com o Hospital Regional, que é o Hospital Público, 29, o hospital vai abrir mais 20, e em um ato de desespero com o prefeito, eu estou abrindo 75 leitos de enfermaria num centro de eventos da prefeitura e vou abrir 20 leitos de UTI por conta da prefeitura numa UPA, com apoio do empresariado local. Isso é para conter o índice de mortalidade. Nós estamos aqui vivendo, uma tragédia nunca vista antes na história do nosso estado de Santa Catarina. Olha, eu sempre ouvi falar que, primeiro, Santa Catarina, acho que chegou a ser o único estado que pagava suas contas em dia com a nação. Não deixava de atrasar, não atrasava um pagamento. Era o que mais cumpria com as suas obrigações fiscais, o que devia para o governo pagava. E acho que era a única unidade da federação. Chapecó, eu sempre tive uma cidade rica mesmo. Sempre teve uma classificação muito boa de média, de idade, de poder viver bem. Eu jamais imaginei que fosse ouvir falar que Chapecó entrasse numa situação como essa. Mas esse vírus, ele tem esse lado. Ele provoca a morte das pessoas e a morte do sistema de saúde, por consequência, a morte da economia. Eu tenho a impressão que o senhor já está nesse ponto, né? Nesse ponto desesperador. É verdade, Atena. O que me salva, que é verdade seja dita, a nossa economia em Chapecó é muito forte em razão da agroindústria. Nós somos o principal polo do agronegócio do país, está aqui na nossa cidade. Grandes agroindústrias que mantêm a economia alta devido à exportação. O colapso de saúde, porque nós temos o seguinte, diariamente chega em Chapecó em torno de 15 a 20 pessoas, imigrantes, que vêm através de Manaus, porque estão lá naqueles grandes acampamentos e todo dia chegam a Chapecó. Nós temos hoje aproximadamente 14 mil imigrantes trabalhando na nossa cidade e devemos ter 2.000, 1.500 que são imigrantes ilegais, que fugiram de outros países e estão aqui na nossa cidade. Quer dizer, a gente não tem nada contra, a gente dá todo apoio, ajuda, mas no momento de pandemia não poderia estar circulando tanto. Então essa é a situação que estamos vivendo, é uma situação social, não porque é que falta emprego, não é por isso, é porque muitos não são inseridos no mercado de trabalho. O momento de pandemia, eu aluguei um hotel aqui por conta da prefeitura para abrigar esses imigrantes que estavam dormindo nas ruas da cidade, crianças, mulheres. Então, nós alugamos um hotel para poder dar um teto, um abrigo. Só que o negócio é uma sangria desatada. De um lado, acomoda o imigrante para não morar na rua. Do outro lado, UTIs de hospitais lotados e pessoas em casa precisando de atendimento.
Então, nós fizemos o quê? Unimos forças, buscamos no empresariado subsídios, o Estado, e estamos mantendo, fazendo UTI, fazendo hospital em centro de eventos. É um negócio que, eu te diria, Chapecó vai sair logo, mas o resto do país começou a entrar agora. Então, eu temo que aquelas previsões assombrosas do passado, lamentavelmente, vão ser concretizáveis, Datena. Olha, eu trabalhei muito tempo fazendo transmissão esportiva e quando eu ouvi falar que Chapecoense e Avaí e não podia ser realizado porque não tinha ambulância no estádio, eu falei, não é possível. Mas aconteceu, não foi isso, prefeito? Não, na verdade, quando ocorreu o fato, foi um equívoco na hora do jogo, não, mas tinha ambulância. Não, nós temos uma boa estrutura, né? O fato é que agora, em pandemia, tudo que era bom não é suficiente. É insuficiente, não tem nada sobra. A gente só conseguiu de uma forma rápida aí respiradores do governo federal e do governo do estado. Nós estamos com pacientes entubados em pronto-socorro, na UPA, em pronto atendimento, em ambulatórios Covid que nós montamos, paciente entubado em tudo que é lugar. Isso é um negócio, isso é um cenário de guerra. Quando a gente fala de Manaus, a gente até pode dizer Manaus, uma cidade um pouco mais difícil acesso, a situação financeira é muito complicada. Para nós, não está faltando oxigênio, não falta. Quando falta médico e falta leito, aqui você não adianta ter 1 milhão no bolso, não precisa ter dinheiro. Se você tiver 1 milhão, se o Silvio Santos estiver em Chapecó e precisar de um leito, não vai ter para ele, nem para mim, nem para você. Não tem, nem Chapecó e nem Santa Catarina. Olha, o senhor disse que já está saindo dessa fase, mas como o senhor consegue sair dessa fase? E se o senhor teme não voltar a essa fase, ou voltar a essa fase, por falta de uma atitude de um plano nacional que impeça outros estados ou outras cidades circunvizinhas de não tomarem providências sob o risco de que uma variante diferente, foi essa de Manaus, amanhã pode ser uma outra qualquer. Se a gente não tomar atitude num todo em termos do Brasil, você sai e entra na pior situação a todo momento, não, prefeito, eu estou enganado? Não, tu está coberto, tem razão, Datena. O que tem que ser uma atitude uniforme no território nacional. Porque essa variante, a princípio era da Europa, depois foi de Manaus, ela é em Chapecó, é uma variante nova, porque tu vê o sintoma dela, né? Muito veloz. Você fica positivado agora de noite, amanhã de manhã tu é entubado, e depois de manhã tu vai a óbito, dependendo, e não tem critério. Antes tinha um critério deduzido do idoso, agora qualquer idade. Então eu acredito que o país precisaria estar mais unido, todos nós juntos. Chapecó estamos fazendo isso com a nossa sociedade, mas faltou realmente, e falta. Né? Nós precisamos de vacina urgente, ela está vindo muito lentamente. Nós precisamos de leitos. Agora, é insuficiente, viu, Datena? Por que eu digo que nós vamos sair? Porque as medidas que eu adotei em Chapecó foi fazer exames rápidos. Então, as pessoas começaram a identificar que estão contaminadas. Nós saímos de 70% de índice positivado de quem tinha sintoma, estamos em 32%. Então, o número dos contaminados diminuiu muito, mas só que quem está agravou muito. Então, o problema nosso é o agravamento, não é o contágio. E o agravamento que vai a óbito, né? É um negócio absurdo morrer 19 em Chapecó num dia, né? E essa ideia que se passou, que o pior já tinha passado, foi o pior que aconteceu para o Brasil. Que as pessoas começaram a sair para as ruas, fazer festa, se aglomerar em praia, se divertir, e daí por diante eu falei, gente, olha, nos Estados Unidos o negócio voltou, na Europa o negócio voltou. Se voltou lá, a tendência é voltar aqui. E cá entre nós, o processo eleitoral foi muito cínico, se permitiu aglomeração, se permitiu campanha em locais fechados, se permitiu de tudo para depois fechar. Quando fecharam já era tarde. Aí vieram as festas de fim de ano, o cara falou, pô, eu fui votar, eu tive oportunidade de sair às ruas e tal, então eu vou fazer uma festona aqui no fim de ano na minha casa. Eu fui a primeira vez em 20 anos que eu não passei o Natal em Santa Catarina, que todo Natal eu passo, Natal e Ano Novo, eu passo em Santa Catarina, eu tiro 15 dias por ano para passar em Santa Catarina. Foi a primeira vez
em 15 anos que eu não fui para Santa Catarina, entendeu? Fiquei dentro de casa e trabalhando com distanciamento social possível, máscara, higienização e sempre avisando. Falei, gente, o pior não passou. Eu arrumei uma encrenca com o governador aqui de São Paulo, porque eu estava dizendo a ele, falei, o senhor tem que tomar medidas agora, porque o Comitê de Contingência do Coronavírus pediu para que o senhor tomasse medidas agora para não pagar no futuro. E ele falou, você não é médico e tal, e até hoje eu não me acertei com o governador. Ele pode ter se acertado comigo, mas eu não me acertei com ele não, porque eu não sou médico, mas ele não ouve médicos, é pior não ouvir médico. Que nem agora eu estava vendo que ele tomou uma medida, nada contra, eu sou religioso, eu sou católico, eu acredito em Deus, mas ele tornou atividade essencial as religiões, e ao mesmo tempo que ele não considera professores de atividade essencial, quer dizer, é um contrassenso. Nada contra você tornar religiosos que têm realmente missão em meio de comunidade e tal, mas se eu considerar que professor não é atividade essencial e considerar religioso, é um contrassenso. Agora, nada nesse país vai se acertar se não houver vacina e rápido. Se não houver vacinação e rápido, para não permitir que o vírus mude cada vez mais, porque ele só muda porque ele se replica mais. Se ele não se replicar tanto, ele vai desaparecer. Se tiver vacina, ele vai desaparecer e voltar de uma forma mais atenuada ou ficar de uma forma mais atenuada, aí sim se tornar uma gripe comum. Se a gente permitir que ele mude toda hora e não vacine, é por isso que a gente tem que importar a maior quantidade de vacinas e começar a aplicar num plano nacional que ninguém faz igual. Os caras podem ter vacina, mas ninguém tem um plano nacional como o Brasil, pela necessidade das doenças tropicais que nós temos aqui. A gente vacina bem pra caramba, não só doenças tropicais, mas doenças que já não tem mais em nenhuma parte do mundo. A gente vacina bem pra caramba. Não tem ninguém que vacine como o Brasil. Se não chegar a vacina pra gente vacinar, aí então eu não vejo solução nem a médio prazo, e tomara que essas vacinas cheguem logo. E acho ainda, com todo respeito ao presidente Barra Torres, ele mesmo admite isso, que quando algum instituto internacional aprova a vacina para usar nos Estados Unidos, para que você precisa estudar de novo essa vacina aqui no Brasil? Quando a Rússia aplica em massa, para que você precisa estudar aqui no Brasil? Aproveita os estudos que tem lá, dá uma olhadinha, mas bem rápida, porque nós estamos precisando de tempo, e aprova logo. Quanto mais vacina a gente tiver, menos chance o vírus de replicar e mais chance da gente se livrar dessa doença que ainda vai matar muita gente, infelizmente. Até lá, use máscara, distanciamento social, álcool em gel, se tiver, se não, lava a mão mesmo, toda hora para dar certo. Prefeito, um abraço grande, que Chapecó, que é uma das grandes cidades do Brasil, um polo importante do agronegócio, mas nada é mais importante que a vida volte à normalidade, preserve a vida dos seus cidadãos, que é o que mais nos interessa. Um abraço grande ao senhor. Infelizmente, eu fui talvez o primeiro cara a dar a notícia da queda do avião da Chapecoense, que eu tenho insônia. Eu estava ouvindo uma rádio espanhola e a notícia saiu lá da rádio espanhola. Abrimos a transmissão 3 horas da manhã e demos aquela notícia muito triste, mas que só provou que a sua cidade é uma cidade que sabe sair de situações difíceis e fez isso de uma maneira fantástica, com a união de toda a sociedade, unindo por consequência o Brasil em torno da sua cidade. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer com a doença. Essa doença foi um avião que caiu de uma hora para outra e a gente tem que salvar as pessoas que sobreviveram em terra e as que sobreviveram à queda, como foi mais ou menos a queda do avião da Chapecoense. Tudo na vida passa e tem jeito, mas desde que você combata o que aconteceu e transforme uma tragédia num fator positivo chamado esperança. E ação, né? Porque só esperança sem ação não funciona. Prefeito, foi um prazer falar com o senhor, orgulho em falar com o senhor, que é aí de Santa Catarina, um estado que eu amo de paixão também, e que boa parte da minha vida passei aí, os momentos mais felizes da minha vida passei no seu estado. Espero que o seu estado se restabeleça e a sua cidade também. Abraço grande, prefeito. Obrigado, Datena, um abraço. Para mim o prazer foi redobrado. Primeiro que eu sou radialista também, narrador de futebol,
muitos anos de rádio, a minha Eu atividade já profissional percebi, eu já percebi pela voz, eu já percebi. Eu narrei muitos jogos da Chapecoense. Em 2005, quando eu era prefeito, eu tive a honra de liderar o movimento para reabrir a Chapecoense, que tinha praticamente falido, né? Construir a Arena Condá, foi no meu mandato passado. Muitos amigos perdi naquela tragédia. Enfim, todos nós vivemos. E hoje Chapecó dá um novo exemplo de união da cidade para combater esse vírus. Aqui a gente fez uma opção. Eu, como prefeito, eu acredito em chá de bergamota, cloroquina, ciência, acredito em tudo. Tanto é que eu sou contra o lockdown e promovi o lockdown. Não vale a minha opinião nem o meu pensamento. Vale o que a ciência me diz e que o poder econômico conseguiu compreender. Era necessário, eu vou terminar o lockdown no próximo domingo dos 14 dias do ciclo. Então, Datena, um abraço, fique com Deus, que Deus ilumine a todos nós. Olha, pela voz eu já tinha percebido que você era de rádio, mas eu já te ouvi muitas vezes agora pelo timbre de voz, agora que eu estou associando, eu sou apaixonado por rádio, de madrugada fico escutando rádio em tudo quanto é lugar. Bom, é bom a gente nem conversar sobre isso, porque se eu começar a dizer que você é profissional de esporte, não é narrador esportivo, e a gente começar a bater papo aqui, a gente não termina nunca mais. Né? E tem gente que vai dizer, olha, o Datena está conversando com o prefeito, que era radialista, será que ele quer ser candidato a alguma coisa? Não, por enquanto eu não quero ser candidato a nada. Eu só quero ver o Brasil fora dessa situação. Prefeito, foi um prazer, fica com Deus e a gente vai sair dessa. Até mais, prefeito. Obrigado, abraço.